Olá, cursistas! Sejam bem-vindos à terceira aula da nossa disciplina, Zoologia dos Invertebrados. Daremos início agora à unidade 5 do caderno didático, que corresponde ao filo Platelmintes. Os animais desse filo são chamados popularmente de vermes achatados, e seus principais representantes são as planárias e alguns parasitas humanos, como o xistossoma e as tênias. Lembrem-se de anotar as principais informações e dúvidas para postagem no ambiente virtual da disciplina. Vamos lá! Durante o desenvolvimento embrionário dos metazoários, ocorre a formação dos folhetos germinativos, ou também chamados tecidos embrionários. Os folhetos germinativos darão origem aos tecidos do animal. Existem grupos de animais que não possuem folhetos germinativos, como é o caso dos poríferos, que vimos na aula anterior. Vimos também que os animais que possuem dois folhetos germinativos, ectoderme e endoderme, são chamados de diblásticos, como os quinidários e quitenóforos. Todos os animais que estudaremos de agora em diante possuem três folhetos germinativos, ectoderme, endoderme e mesoderme, e por isso são chamados de animais triblásticos. Dentro do grupo dos animais triblásticos, temos uma classificação que está relacionada à presença ou não do celoma. O celoma é uma cavidade que é revestida parcial ou totalmente pela mesoderme. É nessa cavidade que serão alojados os órgãos internos do animal. Os animais que não possuem essa cavidade são chamados de acelomados, que é o caso dos platelmintos. Os animais que possuem a cavidade e ela é delimitada em uma parte pela mesoderme e em outra parte pela endoderme são chamados de blastocelomados. São exemplos de blastocelomados os animais dos filos Rotífera e Nematoda, que estudaremos na próxima aula. Por fim, temos os animais celomados. Esses animais apresentam a cavidade revestida completamente pela mesoderme. E como exemplo, podemos citar os moluscos, anelídeos e os cordados. Como já vimos em aulas anteriores, o grupo dos animais diblásticos, como os quinidários e quitenóforos, apresenta a simetria radial. Esse tipo de simetria é aquela que, se dividirmos o corpo do animal em várias fatias em um eixo longitudinal, todas essas fatias serão iguais. Já os animais triblásticos possuem um formato diferente, chamado de simetria bilateral. Na estrutura corporal bilateral, o animal tem apenas um eixo de simetria que produz duas metades iguais. Esse eixo passa exatamente pelo centro do animal, definindo um lado esquerdo e um lado direito. Um ponto importante sobre esse assunto é que o desenvolvimento da simetria bilateral tem um grande impacto no modo de vida dos animais, que passam a explorar o ambiente em somente uma direção. Dessa maneira, os órgãos dos sentidos e o sistema nervoso começam a se concentrar na parte superior do corpo. Esse processo se chama cefalização. Como já vimos também, os animais de simetria radial, como as águas-vivas, anêmonas e corais, exploram o ambiente em todas as direções e apresentam um sistema nervoso difuso, ou seja, que abrange todo o corpo, sem um centro controlador. Os platelmintos, também chamados de vermes chatos ou vermes achatados, constituem um grupo extremamente diverso e a cada ano novas espécies são descobertas. No nosso caderno didático são citadas 20.000 espécies descritas, mas atualmente esse número já aumentou para aproximadamente 34.000 espécies. O grupo inclui uma classe de organismos principalmente de vida livre, os turbelários, representados pelas planárias, e outras três classes que incluem somente organismos parasitários, que são os monogênios, trematódios e cestódios. Essas três últimas classes correspondem a 80% dos animais desse filo. O grupo inclui uma classe de organismos principalmente de vida livre, os turbelários, representados pelas planárias, e outras três classes que incluem somente organismos parasitários, que são os monogênios, trematódios e cestódios.
Essas três últimas classes correspondem a 80% dos animais desse filo. Como dito anteriormente, esses animais são triblásticos, acelomados e têm simetria bilateral. A presença do novo folheto embrionário, denominado mesoderme, nos plateumintos, tornou possíveis diversas adaptações ao meio ambiente, que os filos de animais mais primitivos na escala evolutiva, como os poríferos e quinidários, não possuem. A presença da mesoderme permite a formação de um mesênquima fibroso e muscular, que oferece sustentação estrutural e permite padrões de locomoção mais ativos, que não são possíveis aos animais diblásticos de simetria radial. Sistemas reprodutivos mais complexos se desenvolveram nos plateumintos, possibilitando a fecundação interna e ovos encapsulados. A maioria dos plateumintos abandonou os estágios lavais de vida livre para formas de desenvolvimento direto. É importante ressaltar que esse plano corpóreo dos plateumintos tem algumas limitações. O estilo de vida ativo desses animais demanda quantidades maiores de energia e o principal fator limitante é a ausência de um mecanismo circulatório eficiente para movimentar os materiais por todo o seu corpo. As trocas gasosas nos plateumintos, assim como nos poríferos, quinidários e quitenóforos, é realizada por difusão simples. Por serem achatados, esses vermes possuem uma área de superfície corporal grande e como as trocas gasosas são realizadas por difusão ao longo de todo o corpo, essa característica permite que ocorra uma quantidade suficiente de trocas gasosas para possibilitar ao animal um estilo de vida ativo. A forma achatada desses animais também favorece o tipo de excreção, que também ocorre por difusão através da superfície corporal. Os plateumintos possuem a camada mesodérmica desenvolvida em um tecido de arranjo frouxo, denominado parênquima. Esse tecido ocupa todo o espaço entre a parede externa do corpo e a parede do intestino. Como os quinidários, a maioria dos plateumintos não possui ânus. O alimento entra no organismo pela boca e os resíduos não metabolizados saem desse sistema pelo mesmo orifício. A digestão nos plateumintos pode ser intracelular ou extracelular, ocorrendo na cavidade gastrovascular. O intestino desses animais é bastante ramificado, o que facilita a distribuição do alimento digerido. A excreção ocorre por meio de estruturas chamadas protonefrídeos. Essas estruturas são órgãos especializados compostos por células ciliadas, chamadas células flamas. Essas células apresentam vários cílios que promovem a movimentação dos fluidos, fazendo com que eles sejam muito bem filtrados. Os resíduos caem em um sistema de dutos ou túbulos que se abrem para o exterior através de estruturas chamadas nefridióporos, que são poros excretores. Esses poros situam-se na superfície dorsal do corpo, lateralmente. Os protonefrídeos desempenham um papel importante na regulação iônica e no balanço hídrico dos plateumintos, além da eliminação de amônia e outros resíduos metabólicos. Os plateumintos são os primeiros seres vivos na escala evolutiva a apresentar um sistema nervoso cefalizado, ou seja, há um sistema nervoso central na região cefálica, composto por um anel nervoso que se liga a cordões longitudinais ou por um par de gânglios compostos por neurônios, de onde saem filetes nervosos laterais que percorrem todo o corpo através de ramificações, proporcionando uma melhor coordenação muscular aos plateumintos. Em relação à reprodução, a maioria dos plateumintos das 4 classes são monóicos, ou seja, possuem os 2 sexos no mesmo indivíduo. Geralmente, na reprodução sexuada, não há autofertilização, mas sim fertilização cruzada. Veremos sobre a reprodução dos plateumintos adiante. A classe turbelária é a menos diversa.
e representa apenas cerca de 15% dos plateumintos. São conhecidos como planárias. Esses animais apresentam uma razão entre a área de superfície e volume corporal altas, por isso estão propensos à perda de líquido e desidratação. Esse fator levou os turbelários a se adaptarem melhor à vida aquática. A classe turbelária tem aproximadamente 4.500 espécies descritas, e elas são em sua maioria marinha e de vida livre. Apenas 150 espécies são comensais ou parasitas de invertebrados. As poucas espécies terrestres estão restritas a áreas úmidas. Os turbelários têm geralmente menos de 1 centímetro de comprimento. A maioria das espécies de turbelários apresentam um sistema nervoso mais simples, como uma rede nervosa difusa. Mas existem espécies que já apresentam um gânglio cerebral, que é como um cérebro primitivo, ligado por 1 a 3 pares de cordões nervosos longitudinais. Os turbelários apresentam 1 ou mais pares de olhos na porção anterior do corpo e algumas células sensoriais, capazes de detectar alimentos, mudanças de pressão e estímulos mecânicos. As espécies de turbelários são bentônicas em sua maioria, ou seja, vivem no fundo dos corpos d'água. A locomoção desses organismos é resultado de movimentos musculares e deslizamento através do movimento de cílios que estão presentes na epiderme. Esse movimento ciliar, através do muco, provoca redemoinhos visíveis na água, causando os turbilhões, que deram nome à classe. A musculatura da parede corporal dos turbelários inclui fibras transversais, circulares e longitudinais. Toda essa musculatura é utilizada para os movimentos locomotores. Os turbelários geralmente possuem um grande número de células secretoras pareadas localizadas na superfície ventral do seu corpo. Essas células produzem uma substância viscosa que auxilia na fixação do substrato e na locomoção. Além do modo de movimentação por rastejamento, alguns turbelários podem nadar ativamente na coluna d'água, ondulando as bordas da sua superfície corporal. Algumas espécies bentônicas nadam apenas quando as condições ambientais tornam isso necessário para sua sobrevivência. Já as espécies de superfícies nadam frequentemente em seu modo de vida. A superfície corporal de muitas espécies de turbelários apresenta um conjunto de pequenas glândulas chamadas de rabiditos. Essas glândulas são estruturas exclusivas dos turbelários e liberam uma secreção espessa que envolve o corpo do animal e tem função de defesa contra predadores e a desidratação. A maioria das espécies de turbelários é constituída de predadores carnívoros, que se alimentam de praticamente qualquer matéria animal disponível, ou, no caso de espécies muito pequenas, de bactérias ou fungos. Algumas espécies são herbívoras e alimentam-se de microalgas, enquanto outras alternam entre herbivoria e carnivorismo à medida que se desenvolvem. O sistema digestório desse grupo é bastante simples. Algumas espécies apresentam uma boca na superfície ventral e não têm uma cavidade intestinal bem formada. Nesses animais, o alimento é digerido na cavidade chamada parênquima, por uma massa de células especializadas em digerir partículas. Outras espécies possuem uma boca e uma faringe que levam a um intestino incompleto, sem ânus. A faringe possui glândulas produtoras de muco para facilitar a ingestão do alimento e enzimas para iniciar a digestão. Algumas espécies apresentam a faringe projetada para fora do corpo, facilitando a captura de presas. O formato do intestino dos turbelários varia de acordo principalmente com o tamanho do corpo. Os turbelários pequenos tendem a apresentar intestino simples, no formato de saco,
enquanto as formas grandes tendem a apresentar intestino ramificado. O sistema reprodutor dos turbelários é o sistema mais desenvolvido fisiologicamente nesses animais. Órgãos reprodutores femininos e masculinos ocorrem em um mesmo indivíduo de morfologia diversa entre as espécies. Por exemplo, podem ter testículos únicos, em pares ou múltiplos. Apesar de serem monóicos, na reprodução sexuada desses animais não ocorre autofecundação, e sim fecundação cruzada. Normalmente, ocorre a fecundação simultânea, ou seja, os dois transferem espermatozoides um para o outro. Após algum tempo, após a cópula, ocorre a postura de casulos, que são envoltos em uma espuma branca que os prende ao substrato. Esses casulos contêm os ovos, onde se desenvolvem as novas planárias de forma direta. A reprodução dos turbelários também pode ocorrer de forma assexuada, por fragmentação, em que o corpo do indivíduo se fragmenta e cada fragmento dá origem a um novo indivíduo completo. Ou pode ocorrer também por fissão transversal, que ocorre quando a planária se divide ao meio em um eixo longitudinal, dando origem a duas novas planárias. As planárias são conhecidas por terem alta capacidade de regeneração. Agora vamos falar de uma classe composta por organismos que são parasitas internos, a classe Cestoda. Os principais representantes dessa classe são as tênias, popularmente chamadas de solitárias. Seus principais hospedeiros são animais vertebrados, incluindo a espécie humana. Estima-se que cerca de 135 milhões de pessoas no mundo sejam parasitadas por animais dessa classe. Os cestódios apresentam diversas diferenças morfológicas em relação aos turbelários, que os tornam muito especializados a uma existência endoparasitária. Enquanto os turbelários apresentam a epiderme ciliada, os cestódios possuem a epiderme completamente lisa. Essa epiderme é considerada sincicial, ou seja, contém vários núcleos que não são separados por membrana celular. A superfície externa dos cestódios apresenta numerosas projeções do citoplasma, aumentando assim a área de superfície de contato corporal. Essa característica permite que os nutrientes sejam melhor absorvidos do intestino do hospedeiro, onde eles vivem, pois esses animais não apresentam cavidade bucal. Sua nutrição é feita através do tegumento. A captação dos nutrientes ocorre por pinocitose e a circulação ocorre por difusão direta entre as células. Outra adaptação dos cestódios ao modo de vida parasitário é a presença de uma extremidade anterior denominada escólex. O escólex possui ganchos e ventosas que têm função de manter a fixação do parasita no intestino do hospedeiro. Uma característica importante desse filo está localizada logo após o escólex, em uma região conhecida como colo. São estruturas segmentares chamadas de proglótides. Essas estruturas se originam continuamente em uma taxa de várias por dia. As proglótides estão relacionadas com o processo de reprodução sexuada dos cestódios. Nesses animais, cada indivíduo é monóico, ou seja, possui tanto as estruturas reprodutivas femininas quanto as masculinas. E também cada proglótide possui as duas estruturas. No ciclo reprodutivo dos cestódios, pode haver autofecundação ou fecundação cruzada. Diariamente, centenas de milhares de óvulos fecundados são produzidos por cada indivíduo. As proglótides grávidas, contendo vários óvulos fecundados, são eliminadas no ambiente pelas fezes do hospedeiro e se rompem liberando os óvulos.
Quando um óvulo fecundado é ingerido por um hospedeiro intermediário, eclode uma larva chamada oncosfera e alcança o sistema digestório desse hospedeiro, passando posteriormente à corrente sanguínea e se fixando ao tecido muscular. No caso da tênia, a oncosfera se desenvolve e dá origem à forma larval, denominada cisticerco. O bovino é o hospedeiro intermediário da tênia saginata e o suíno é o hospedeiro intermediário da tênia solium. As fases posteriores do ciclo envolvem a relação presa-predador, ou seja, para que o ciclo se complete, o hospedeiro intermediário deve ser ingerido pelo hospedeiro definitivo. No hospedeiro definitivo, os cisticercos se desenvolvem em vermes adultos, no intestino delgado. No caso da tênia, o homem é o hospedeiro definitivo e dessa forma contrairá a doença chamada teníase. A outra doença que acomete o homem e é ocasionada pela tênia solium, chamada cisticercose. O seu ciclo ocorre de forma diferente. Nele, o ser humano ingere os ovos viáveis do parasita em água ou alimentos contaminados. Esses ovos chegam ao estômago e liberam o embrião que atravessa a mucosa gástrica, vai para a corrente sanguínea e se distribui pelo corpo, podendo alcançar diversos tecidos como músculos, coração e cérebro. Nesses tecidos, o embrião se desenvolve em sua forma larval, que é o cisticerco. As manifestações clínicas da cisticercose dependem da localização, do tipo morfológico, do número de larvas que infectaram o indivíduo, da fase de desenvolvimento dos cisticercos e da resposta imunológica do hospedeiro. A forma mais grave da infecção ocorre quando as larvas atingem o cérebro, causando a neurocisticercose. Nesse ciclo da cisticercose, chamamos o homem de hospedeiro acidental, pois como as larvas estarão alojadas nos tecidos, não haverá uma maneira de se desenvolver em indivíduos adultos, já que o homem está no topo da cadeia alimentar e não será predado por outros animais. Agora falaremos da classe monogênia. Os plateumintos monogenéticos são geralmente parasitos da pele ou guelras de peixes, ou seja, são ectoparasitas. Há espécies que podem parasitar outros grupos, como anfíbios e crustáceos. Cada parasita tem uma especificidade grande pelo hospedeiro, ou seja, determinada espécie é adaptada a parasitar um hospedeiro específico, ou até um local específico do corpo desse hospedeiro. São descritas cerca de 8.000 espécies nessa classe. Esses animais possuem um corpo alongado e plano, na maior parte dos casos de dimensões muito pequenas, podendo apenas em alguns casos atingir até 3 centímetros de comprimento. Os monogênia se fixam ao corpo do hospedeiro por meio de ventosas ou ganchos. Essas estruturas estão presentes na parte anterior do verme, formando o que chamamos de aptor, e na parte posterior, formando o opistaptor. O opistaptor é geralmente simétrico em relação ao eixo longitudinal do corpo e tem a forma de um disco grande, muscular, que pode ser dividido em ventosas. O aptor é uma estrutura de fixação auxiliar, localizado em torno da boca, que pode ser associado a ventosas. No ciclo de vida dos monogênia, há apenas um hospedeiro, por isso é chamado de ciclo direto. Os indivíduos desse grupo são monóicos e a fecundação ocorre de forma cruzada. Os ovos são liberados na água e eclodem, dando origem a uma larva ciliada, chamada oncomiracídio. Essa larva procura ativamente um novo hospedeiro. Encontrando esse hospedeiro, os oncomiracídeos se fixam em sua superfície e se desenvolvem em adultos. Na classe Trematoda, todos os membros são parasitas. São descritas cerca de 18.000 a 24.000 espécies, incluindo parasitos de grande importância médico-veterinário, como o verme do gênero Schistosoma,
agente etiológico da esquistossomose, uma doença humana muitas vezes letal e comum em várias regiões do mundo. Em relação à morfologia, a camada corporal externa desses plateumintos é composta por várias camadas de tegumento sincicial não ciliado. A presença de uma epiderme sincicial é uma adaptação ao modo de vida endoparasitário, pois representa uma barreira mais eficiente contra as defesas do hospedeiro, já que não existem espaços intracelulares, como nos tecidos convencionais. Os trematóides apresentam uma abertura bucal e um trato digestório incompleto, ou seja, não possuem ânus. Os vermes adultos alimentam-se dos tecidos e líquidos de seus hospedeiros e também dos materiais presentes no intestino. A maior parte do alimento é captado por meio da boca por ação bombeadora da faringe muscular, mas algumas moléculas orgânicas são ingeridas por pinocitose no tegumento, ou seja, as células incorporam as partículas através de sua membrana plasmática. A parte anterior do sistema digestório desses animais inclui uma boca, uma faringe muscular e um esôfago curto. O esôfago termina no intestino, que apresenta formato de saco ou ramificado. A digestão ocorre de forma intracelular e extracelular. Alguns trematóides secretam enzimas do intestino pela boca ou das ventosas, para digerir parcialmente o tecido do hospedeiro antes da ingestão. O sistema de excreção é semelhante ao dos turbelários e ocorre através de protonefritos. Os trematóides estão divididos em duas subclasses. Os digênios ou digenéticos, que são o grupo principal e mais diverso, com 6.000 espécies descritas, e inclui os organismos que possuem mais de um hospedeiro em seu ciclo, e um grupo menor, chamado de aspidogástrios, que possui 80 espécies descritas e apresenta indivíduos que, em sua maioria, com algumas exceções, parasitam apenas um hospedeiro durante o seu ciclo de vida. Os trematóides digenéticos são animais geralmente monóicos e possuem os dois sistemas, macho e fêmea, se abrindo em uma cavidade, o átrio genital. O gênero Schistossoma é uma exceção à regra, apresentando organismos dioicos, ou seja, cada indivíduo possui ou estruturas masculinas ou estruturas femininas de reprodução. Os xistossomas apresentam duas regiões distintas no corpo, uma anterior com duas ventosas, sendo uma ao redor da boca e outra na região ventral, e uma região posterior, que forma ventralmente uma dobra, o cretal ginocóforo, onde se aloja a fêmea. No ciclo de vida do xistossoma, há necessidade de no mínimo um hospedeiro intermediário antes de alcançar o hospedeiro definitivo e completar o ciclo de vida. Ou seja, esses animais possuem um ciclo heteróxeno. Ao contrário do processo passivo de encontro do hospedeiro, que ocorre nos cestódios, os trematóides buscam ativamente seu hospedeiro. Esse processo é realizado por estágios larvais altamente especializados e de vida livre. Como podemos conferir na figura do ciclo de vida do Schistossoma mansoni, cada óvulo fertilizado dá origem a uma larva ciliada chamada de miracídio. O miracídio é então comido por um hospedeiro intermediário ou localiza esse hospedeiro e perfura o seu tecido, entrando em seu organismo. Esses hospedeiros intermediários são, na maioria das vezes, animais do filo Molusca, geralmente o caramujo. Sempre há uma especificidade entre o parasita e seu hospedeiro, ou seja, determinada espécie de trematóide só parasita determinada espécie de caramujo ou determinado gênero. Dentro do hospedeiro, o miracídio então se diferencia em um estágio de esporocisto e passa a habitar o sistema circulatório do caramujo. Dentro de cada esporocisto
estão numerosos aglomerados de células germinativas e cada um desses aglomerados se desenvolve em outro estágio larval, chamado de rédia, que posteriormente se desenvolverá em um estágio anatomicamente distinto, chamado cercária. As cercárias, então, deixam o hospedeiro intermediário e nadam ativamente até o próximo hospedeiro, que pode ser outro intermediário ou o definitivo. No caso do ciclo da espécie Schistosoma mansoni, o hospedeiro intermediário é apenas o caramujo do gênero Bionfalaria, um molusco que habita ambientes de água doce, principalmente lagoas, canais e valas de irrigação, e em pequenos cursos de água. O homem é o hospedeiro definitivo, mais comum, e a infecção ocorre por penetração da cercária na pele. Uma vez atravessada a pele, caindo na corrente circulatória, a cercária completa o seu desenvolvimento e, ao atingir a fase adulta, vive nas veias do sistema porta do hospedeiro, sendo os ovos normalmente expelidos para o meio exterior com as fezes, dando início a novo ciclo. A esquistossomose é prevalente em áreas tropicais e subtropicais, especialmente em comunidades carentes, sem acesso à água potável e saneamento adequado, em especial as populações agrícolas e de pesca. Os trematóides classificados como aspidogastros possuem apenas 80 espécies descritas. Esses animais apresentam semelhanças com os monogênios e os digenéticos, mas não se enquadram em nenhum dos dois grupos. Os aspidogastros não apresentam o órgão posterior de fixação, que está presente no grupo dos monogênios. Em vez disso, há uma grande ventosa de fixação em toda a superfície ventral do corpo. A maioria das espécies tem um ciclo de vida simples, envolvendo um único hospedeiro, assim como ocorre nos monogênios. Esse hospedeiro é sempre um molusco, mexilhões ou gastrópodes de água doce. Raramente há especificidade do parasita pelo hospedeiro. Existem algumas espécies de aspidogastros, no entanto, que necessitam de um hospedeiro intermediário para completar o seu ciclo de vida. Essas espécies têm como hospedeiros definitivos peixes ou tartarugas, e os moluscos representam o hospedeiro intermediário, característica semelhante aos trematóides digenéticos. No entanto, o grupo dos aspidogastros diferencia-se dos digenéticos por não apresentar reprodução assexuada no interior do hospedeiro intermediário. Nessa aula, vimos muitos casos de parasitismos, já que os plateumintos, em sua maioria, estabelecem esse tipo de relação com outros animais em seu ciclo de vida. Na relação de parasitismo, há uma forte adaptação entre parasita e hospedeiro. Isso ocorre porque o parasita precisa retirar seus nutrientes do hospedeiro. Sendo assim, ele deve agir de modo que não leve o hospedeiro à morte, pois se o hospedeiro morrer, em pouco tempo o parasita não terá alimento ou poderá morrer também. Dessa forma, o parasita, ao longo do seu processo evolutivo, pode desenvolver mecanismos de adaptação ao seu hospedeiro, de forma que a relação parasitária seja o mais bem-sucedida possível. Temos muitos casos curiosos sobre essas adaptações na literatura. Um desses casos ocorre com um trematóide digenético da espécie Dicrocoilum dendrítico. O ciclo de vida desse plateuminto ocorre em ambiente terrestre. Os vermes adultos são monóicos e depositam seus ovos no fígado de seus hospedeiros, que geralmente são vertebrados como bois e ovelhas. Esses ovos saem dos hospedeiros com as fezes. O hospedeiro intermediário é uma espécie de caramujo que ingere os ovos. Esses ovos eclodem e se desenvolvem em cercárias. As cercárias migram para o pulmão do caramujo e são envolvidas no muco. Essas cercárias são então expelidas juntamente com o muco do caramujo. A partir daí, acontecem alguns fatos surpreendentes. Esse muco contendo as cercárias é ingerido por formigas.
Dentro das formigas, as cercárias se insistam em vários tecidos, incluindo o cérebro, e de alguma maneira conseguem alterar o comportamento dessas formigas. Na parte da tarde, as formigas são influenciadas, não se sabe ao certo de que maneira, a rastejar sobre uma folha de grama e se fixar firmemente no ápice da folha, permanecendo nessa posição incapazes de abrir suas mandíbulas. Dessa forma, as formigas se tornam vulneráveis a serem predadas por herbívoros, que tendem a se alimentar a essa hora do dia que é mais fresca. O ciclo de vida só pode ser concluído se a formiga for comida pelo hospedeiro final, pois os vermes adultos se instalam nos ductos biliares de muitos mamíferos herbívoros como equinos, bovinos e ovelhas. Não se sabe ao certo por meio de qual mecanismo a cercária influencia o comportamento das formigas, mas é possível presumir que essa adaptação tenha sido selecionada ao longo da história evolutiva desses animais, pois as cercárias, com essa capacidade, teriam mais chance de infectar o hospedeiro definitivo e deixar descendentes com o mesmo código genético. Assim, essa característica seria passada adiante. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Nela falaremos sobre os vermes cilíndricos, os rotíferos e os moluscos. Abraço e até mais!